Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Espero que sim, senão como pode melhorar tudo isso? Engatando aqui para nós não ficarmos sem bateria. Vamos colocar o título. Oi, Marco. Boa noite, pessoal entrando. Raul, Paulo Riquelme, tudo bem com você? Nayara, tudo bem? Vamos entrando então para o nosso Evangelho do Lar, que inicia às 19 horas em ponto, então já entra um pouquinho antes, para o Instagram dar tempo, né? Já anunciar que a gente está online. E qual será a mensagem que a gente tem hoje, né? O que será que a gente vai receber de mensagem hoje? Do nosso Evangelho do Lar, que é segundo, né, o Espiritismo, segundo as leis de Cristo, né, que Cristo veio nos ensinar. Que bom que vocês estão bem, hein? Como é que anda o Paraná? Gente, então, que legal que vocês estão aqui comigo. Alguém conhece já o Evangelho do Lar? Vocês fazem Evangelho do Lar? Primeira vez na live, toda segunda-feira a gente tem Evangelho do Lar, às 19 horas em ponto, né? Pra gente, então, ver qual mensagem do que a gente precisa aprender hoje, o que Cristo quer nos ensinar, qual mensagem do dia, né? E essas mensagens aqui, no caso, esses ensinamentos, são de milhões de anos, né? Coisas tão atuais ainda e que a gente ainda não aprendeu. Como pode melhorar tudo isso, né? Como a gente não aprendeu tudo isso que está aqui, se já passou muitos, milhares de anos para esse estudo aqui do Espiritismo, né? O poder do amarmos uns aos outros nas mais diversas situações da vida, quando deixamos o nosso amor fraterno guiar a nossa mente e o nosso coração, as nossas mãos, os nossos passos, para que tudo se equilibre ao nosso redor. É um livro de consolações e de orientações seguras que os Espíritos nos legaram como apoio e roteiro das nossas vidas. Olha que legal. Alguém já assistiu como é que eu chamo? Se é uma série, é um filme da Boate Kiss? Tá um boato agora, eu não assisti, tá? Mas tá um boato sobre uma mulher de vermelho que aparece, então, que muitas pessoas seguiram o que ela falou, que era para ir por esse caminho, e depois esse era o caminho sem saída, que era um banheiro e não sei o que. Então, muitas pessoas relataram sobre essa mulher de vermelho, e tô escutando que essa mulher de vermelho, na verdade, é um espírito que é obsessor, não é um espírito bom, que faz com que as pessoas vão por um caminho que nem nesse caso, né, que não era o caminho que era para ser, e porque ela quer levar a alma desses jovens. Que loucura, né? E daí tem uma vidente que diz que isso vai acontecer, inclusive no Paraná. Tem uma vidente falando que isso vai acontecer no Paraná. Algum caso parecido com a Boate Kiss, de ter mais pessoas, mais jovens juntos, em São Paulo, e eu acho que ela falou no Rio de Janeiro, não tenho certeza, né? Claro, a gente não pode seguir às cegas tudo, mas se a gente tem uma informação, o que a gente pode fazer? Orar, e outra coisa que a gente pode fazer é tomar cuidado, né? Então vamos tomar cuidado para que a gente não passe por situações negativas na nossa vida. Então sempre fortalecendo a nossa fé, que quando a gente tem fé, a gente tem tudo. Se tu não tem a tua fé, segundo ela, na cidade de Maringá, olha ali, tu segue ela, viu? Eu não vi que cidade que era, mas eu lembro que ela falou que era no Paraná. Então vamos tomar cuidado. A tua cidade é qual ainda, Paulo? Ponta Grossa? É isto? Eu esqueci. Então vamos tomar cuidado, né? Pra gente não passar por esse tipo de situação e pra gente reforçar a nossa fé, porque eu digo assim para vocês, o mundo externo ele não vai melhorar. Eu acho que tem muita coisa que vai acontecer ainda para a gente passar para a quinta dimensão. A gente tem muita coisa para aprender, infelizmente a gente só aprende pela dor, né?
Então tem muita coisa que vai acontecer ainda, mas quanto mais tu te melhorar, mais tu vai conseguir passar por essas situações que daqui a pouco aparecem de uma melhor maneira, evoluindo, né? Cada vez mais. Então não importa o que está acontecendo no externo, tu que precisa estar bem. Porque problemas a gente sempre vai ter na nossa vida. Só que se a gente está bem com a gente mesmo, mentalmente principalmente, então a gente vai ter tudo que a gente precisa para passar por qualquer situação. Agora, se o teu mental já não tá bom, imagina tu passar por uma situação negativa, muita gente não aguenta. Então, inclusive nos atendimentos de DAN que eu tô fazendo hoje, está saindo muitas cartas que tá falando sobre isso, sobre as pessoas estarem desesperadas e sem esperança. Gente, vamos tomar cuidado com o nosso mental. Sempre a gente tem uma nova escolha, a gente sempre pode escolher diferente, a gente sempre pode mudar o que está acontecendo na nossa vida. Se tem alguma coisa que a gente não pode mudar, já está solucionado. Agora sempre tem coisas que a gente pode mudar, pode escolher de uma forma diferente. Tem pessoas que podem contribuir com a gente, então a gente abrir a nossa mente para infinitas possibilidades que existem e não se limitar achando que não tem mais saída. Então, reforçar a fé principalmente. Vamos lá, que são 19h01 já. Então, o nosso evangelho, ele tem hora marcada porque o espiritual nos acompanha. É uma fraternidade que está aqui nos acompanhando. Vocês que estão aqui, que estão sendo protegidos. O espiritual que está aqui, né, porque não estamos sozinhos nesse mundo, nosso lado existem pessoas, espíritos, né, embora eu não tenha mediunidade para enxergar, e pode ser que vocês também não, mas provavelmente às vezes vocês sentem alguma energia diferente. Então todo mundo está comprometido aqui nesse evangelho do lar. Deixa eu baixar o volume. Então vamos lá. Acertei então, Paulo. Peço que a gente silencie a nossa mente, então, agora neste momento. Fica um pouco em silêncio. Percebe a tua respiração. Respirar é uma coisa que a gente faz tão no automático, às vezes a gente nem percebe isso, né? Mas percebe como é a tua respiração, o ar entrando pelo nariz, saindo pela boca também. Então eu peço que esse evangelho do lar seja o evangelho hoje com a mensagem para todos nós, para todos que estão aqui presentes, para quem vai assistir essa live depois, para que a gente possa aprender um pouco mais, criar mais consciência da nossa vida, do que a gente precisa trabalhar, qual a lei que a gente precisa seguir, né? Para que a gente seja mais conectado também com o nosso espiritual, com Deus, com o universo, do jeito que vocês queiram chamar. Quem é Deus para vocês? Quem é Deus para vocês? Quem é essa energia que vocês conectam realmente de coração? Vamos conectar cada vez mais, e não somente quando a gente precisa, que a gente quer pedir. E claro, você pode pedir e peça e receberás. Então o que você quer receber? Peça. Mas também vamos lembrar de agradecer. E agradecer tudo que a gente tem. Quanto mais a gente agradece o que a gente tem, mais coisas boas vêm para nós. E isso não é só uma frase bonitinha, tá? Porque a gente está vibrando numa energia positiva, de amor. E quando a gente vibra na gratidão, a gente está conectado diretamente com a prosperidade. Então, mais prosperidade vem para nós a partir do momento que somos gratos por aquilo que a gente já tem. Então, qual será a mensagem de hoje para nós? Agradeço a todos que estão aqui presentes, agradeço a fraternidade que nos acompanha, nos orientando, nos protegendo e todo mundo que veio aqui aprender um pouco com nós. Então, a mensagem de hoje fala sobre o mal e o remédio.
Gente, vamos lá ver o que essa mensagem tem para nós hoje, né? Então, vamos lá. O livro que a gente usa para quem entrou depois é o Evangelho do Lar segundo o Espiritismo, escrito por Allan Kardec. Que Allan Kardec, na verdade, recebeu as mensagens, né? O mal e o remédio. Vossa terra é, pois, um lugar de alegria, um paraíso de delícias? Olha a pergunta. Vossa terra é, pois, um lugar de alegria, um paraíso de delícias? A voz do profeta não ressoa mais aos vossos ouvidos? Ele não apregou que haveria pranto e ranger de dentes para aqueles que nascem nesse vale de dores? O que eu acabei de falar para vocês? Vós que viestes aí viver, esperai por lágrimas cruciantes e penas amargas, e mais as vossas dores sejam agudas e profundas. Olhai o céu e bendizei o Senhor por ter querido vos experimentar. Homens, ó homens, não reconhecereis, pois, o poder do vosso Mestre, senão quando ele tiver curado as chagas do vosso corpo e coroado os vossos dias de beatitude e de alegria? Vosso corpo não reconheceis, pois, seu amor, senão quando eles vos tiver adornado o vosso corpo com todas as glórias e lhe tiver restituído seu brilho e sua brancura? Imitai aquele que vos foi dado como exemplo, chegado ao último degrau da abjeção e da miséria, estendido sobre o lixo, disse a Deus: Senhor, conheci todas as alegrias da opulência e me reduzistes à miséria mais profunda. Obrigado, obrigado, meu Deus, por querer bem experimentar vosso servo. Até quando vossos olhares se deterão nos horizontes marcados pela morte? Quando vossa alma desejará, enfim, se soltar além dos limites de um túmulo? Mas se deveis chorar e sofrer toda uma vida, que seria isso ao lado da eternidade de glória reservada àquele que tiver suportado a prova com fé, amor e resignação? Procurai, pois, consolações aos vossos males no futuro que Deus vos prepara, e a causa deles no passado. E vós, que sofreis mais, considerai-vos os bem-aventurados da terra. No estado de desencarnados, quando planáveis no espaço, escolhestes vossa prova, porque vos acreditastes bastante fortes para suportá-la. Por que reclamar nessa hora? Vós que pedistes a fortuna e a glória, era para sustentar a luta da tentação e vencê-la. Vós que pedistes lutar de corpo e alma contra o mal moral e físico, é porque sabeis que quanto mais a prova seria dura, tanto mais a vitória seria gloriosa, e que dela saísseis triunfantes. Devesse vossa carne ser lançada sobre um monturo, em sua morte, ela deixaria escapar uma alma brilhante de brancura, e tornada pura pelo batismo da expiação e do sofrimento. Que remédio, pois, recomendar àqueles que estão atacados de obsessões cruéis e de males cruciantes? Um só é infalível: a fé, o olhar para o céu. Se no acesso dos vossos mais cruéis sofrimentos a vós cantar ao Senhor, o anjo à vossa cabeceira de sua mão vos mostrará o sinal de salvação e o lugar que deveis ocupar um dia. É a fé o remédio certo do sofrimento. Ela mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se apagam os poucos dias sombrios do presente. Não nos pergunteis mais, pois, qual remédio é preciso empregar para curar tal úlcera ou tal chaga, tal tentação ou tal prova.
Recordai que aquele que crê é forte pelo remédio da fé, e aquele que duvida 1 segundo da eficácia é logo punido, porque experimenta no mesmo instante as pungentes angústias da aflição. O Senhor marcou com um selo todos aqueles que creem nele. Cristo vos disse que com a fé transportam-se montanhas, e eu vos digo que aquele que sofre e tiver a fé por sustentáculo será colocado sob sua egide e não sofrerá mais. E não sofrerá mais. Os momentos das mais fortes dores serão para ele as primeiras notas de alegria e da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal forma de seu corpo que, enquanto se contorcer sob as convulsões, ela planará nas regiões celestes, cantando com os anjos os hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Felizes aqueles que sofrem e que choram, que suas almas se alegram, pois serão abençoados por Deus. Santo Agostinho, Paris, 1863, essa mensagem. Gente, o que eu acabei de falar para vocês? O externo não vai mudar. E aqui diz que a gente nesse planeta Terra vai chorar. Aqui vamos chorar, vamos ter tristezas. E a gente pediu para vir para cá e passar pelas provas que estamos passando e que ainda vamos passar. Então a gente vai passar por várias provas. E a gente pediu para estar aqui. A gente pediu para estar aqui. A gente pediu porque... E a gente pediu as nossas mais duras provas, porque a gente acreditou que se a gente passasse por elas, nos tornaríamos cada vez mais fortes. E é isso que acontece. Toda vez que tu passa por um desafio, tu se torna cada vez mais forte e tem mais sabedoria. Ó, vós que pedistes de lutar de corpo e alma contra o mal moral e físico, é porque sabeis que quanto mais a prova seria dura, tanto mais a vitória seria gloriosa, e que se dela saístes triunfantes, devesse vossa carne ser lançada sobre o monturo. Em sua morte, ela deixaria escapar uma alma brilhante de brancura e tornará pura pelo batismo da expiação e do sofrimento. Por que reclamar nessa hora? É a pergunta que diz aqui. Essa mensagem está cheia das perguntas para tu parar de pensar. Por que tu tá reclamando? Tu não pediu para estar aqui? Tu não pediu para passar por todas essas provas que tu tá passando? Tu não quer evoluir? Tu não quer se tornar cada vez melhor? Ai, Andressa, eu não pedi, isso não é verdade. Tu pediu e implorou para vir para cá. Sinto te dizer que tu implorou para ter uma chance de estar aqui no planeta Terra para evoluir. A gente implorou para estar aqui. Existem vários espíritos que gostariam de estar aqui no nosso lugar para passar por essas provas para se elevar, mas eles não tiveram essa mesma oportunidade que nós. Então, por que reclamar? Onde está a tua fé? Isso aqui foi essa mensagem hoje assim foi um tapa na cara, vou dizer para mim também. Foi um tapa na minha cara, gente, porque, meu Deus, né? E sabe que uma vez eu sempre pensava assim, se eu tivesse lá em cima, né? Tô lá no espiritual. E daí tivesse a opção assim, Andressa, tu pode escolher, tu quer viver uma vida desse jeito, que ela é mais amena, mas assim, daí tu vivendo essa vida, tu vai passar, tipo assim, como se nós tivesse, não é apenas a cumprir, mas lições a cumprir, digamos assim. Essa vida aqui que tu não vai sofrer muito, tu vai ter um ano de lição que tu vai cumprir. Tu cumpriu. Ou, sei lá, vai subir, sei lá como é que eles chamam isso lá em cima, né? Vai subir um grau da evolução. Agora tem outra vida que se tu passar por essa vida aqui, tu vai subir 2 graus, mas ela é mais complicada. E tem essa outra vida aqui, que ela é mais difícil, que aqui tu vai passar por várias situações negativas e tu vai ter que ser muito forte.
Só que se tu passar por essa vida bem, tu conseguir passar por esses desafios, tu vai subir 10 degraus na vida. Tu ia escolher o quê? Eu, Andressa, tenho certeza que eu ia dizer, tá, me dá essa aqui dos 10 degraus, porque eu vou dar conta. Eu vou dar conta, eu tenho certeza que eu ia escolher isso. Só que, quando a gente chega aqui, a gente esquece de tudo isso que a gente pediu lá e que a gente combinou. E daí é muito fácil a gente ir para vitimização, né? Eu não escolhi isso, porque eu estou passando por isso, o que eu fiz para merecer isso? E assim por diante. Quanto que a gente fica ali, né, se lamentando, se fazendo de vítima da história, porque eu não escolhi isso, o que eu fiz para merecer isso? Tu fez o que tu fez, são tudo consequências dos teus atos. Então, o que tu fez numa outra vida para merecer isso, não sei. Mas tem alguma coisa que tu fez, que tu tá passando por isso, por essas consequências, que de outra vida ou dessa vida, de tuas escolhas, né? Tudo é consequência das nossas escolhas, e tu pediu passar por isso. Então, por que tu tá reclamando? Por que reclamar? Como diz aqui. Por que reclamar nessa hora? Até quando vossos olhares se deterão nos horizontes marcados pela morte? Olha quantas perguntas. Mas se deveis chorar e sofrer toda uma vida, que seria isso ao lado da eternidade e glória reservada àqueles que tiver suportado a prova com fé, amor e resignação. O que é essa vida aqui? Se a gente pode viver depois na eternidade da glória, o que é essa vida aqui? Essa vida aqui não é nada comparado ao que a gente pode ter depois de recompensa, se a gente souber viver essa vida sem reclamação, viver na fé, no amor e na ressignificação. Então, tudo que acontece na tua vida acontece por algum motivo, uma razão, uma circunstância, consequência também dos teus atos, que tu atraiu isso para tua vida. Tudo tu atraiu. Tu não é vítima de nada. Tu atraiu de alguma maneira isso para ti. Agora, se tu atraiu isso para ti, por que tu reclama? Olha para isso e coloca fé, amor e ressignifica. Se estou passando hoje por essa situação negativa na minha vida, o que essa situação negativa quer me ensinar? O que essa situação negativa está querendo me dizer? Qual é a lição que eu preciso aprender aqui? O que eu preciso me curar? Quantos de vocês estão dispostos a se curar? A maioria que está aqui só quer reclamar, só quer... Que nem eu fiz um post hoje, coloquei lá nos stories, né? Ah, janeiro é o mês, esse mês de janeiro, a reclamação agora de janeiro, o mês de janeiro não passa, tem 98 dias. Ai, tá muito calor, agora tem que pagar IPVA, tem que pagar IPTU, tem que pagar não sei o que, só reclamação. Fevereiro continua, tem que pagar IPTA, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, tá muito calor. Depois chega março, tem outra reclamação. Depois, em abril, reclama do valor do ovo da Páscoa. E daí, no dia dos namorados, reclama que não tem namorado. E assim vai indo a reclamação o ano inteiro reclamando. Mas o quanto que tu tá olhando para aquilo que tu já tem e agradecendo isso? É muito fácil a gente reclamar. É muito fácil a gente reclamar. E muito fácil a gente cair nas energias negativas de ficar triste, de ficar chateado, de magoar, de ter ansiedade, de estar ali com infinitas possibilidades negativas, né? Mas o quanto que a gente precisa se curar dentro de si, né? Curar as nossas mágoas, as nossas feridas, para que a gente não repita mais essa lição, para que a gente chegue no plano espiritual vitoriosos, porque a gente conseguiu cumprir o nosso papel aqui. E qual é o teu papel? Qual é a tua missão? O primeiro papel da tua missão é se curar. Não é outro, é tu. Primeiro tu tem que passar por essas provas. Primeiro tu precisa se curar. Primeiro tu tem que ressignificar tudo que te acontece.
que tudo que acontece na nossa vida são fatos. Tu que vai gerar o significado e a emoção disso que aconteceu. Então, se eu falar assim pra vocês, olha o que aconteceu sábado, foi sábado comigo, parei no posto de gasolina para abastecer e daí, na hora de ir embora, simplesmente o carro não ligou mais. E eu, ao invés de começar a reclamar porque isso aconteceu, eu comecei a fazer perguntas, que é o que eu ensino pra vocês. Vou reclamar do cabelo agora que tá escabalado. Que é o que eu ensino pra vocês. Comecei a fazer perguntas. Como pode melhorar? Quem são as pessoas que podem me ajudar? Então o rapaz que estava lá, que abasteceu, chamou um outro colega dele que é mecânico e disse, vem aqui dar uma olhada, que não sei o que não tá pegando. E eu achei que fosse a bateria. Ele abriu o capô, olhou, passou um paninho lá nos fios lá da bateria, lá nos negócios, e depois ligou. Daí passou uma água quente lá pra mim e deu certo, e funcionou. Então, como pode melhorar? Eu poderia ficar ali na reclamação, poderia ficar chateada, poderia fazer um monte de coisa que eu já estava até atrasada. Mas não, eu resolvi fazer perguntas para achar a solução. Então, isso é uma coisa que eu estou ainda aprendendo, mas tenho certeza que hoje eu já sou muito diferente do que eu era 10 anos atrás. 10 anos atrás eu seria a Andressa que só estaria reclamando para tudo na vida. Hoje, quando eu tô para reclamar, eu penso, opa, como pode melhorar? Então virou até um mantra, né? Como pode melhorar? Existe alguma situação negativa que alguém me fala alguma coisa, ou como pode melhorar? Tem alguma coisa que eu tô pensando, como pode melhorar? Virou essa pergunta, é a minha pergunta todos os dias. Como pode melhorar? Porque sempre pode melhorar, basta tu querer. E isso é uma escolha. É escolher estar na energia positiva. Então, quanto que vocês aqui estão escolhendo? O que vocês precisam ressignificar na vida de vocês? Qual situação hoje que está negativa que tu precisa ressignificar? Ver de uma outra maneira. Analisar o que tu precisa aprender para não repetir a mesma lição de novo. Então, qual é essa lição? Percebe na tua vida o que tu precisa ainda aprender. O que tu precisa olhar de uma maneira diferente? E sempre dizem, se as pessoas não mudam que estão ao teu redor, muda tu. Às vezes a gente fica reclamando ali, no meu trabalho não tá bom, porque eu não consigo mais lidar com o meu chefe, porque é um ambiente pesado, porque é uma energia negativa, porque não sei o quê. Tá, e o que tu tá fazendo para mudar isso? Se não tá mais bom ali, vai em busca de algo que te faça feliz. Só que se tu não te mudar, tu vai para outro lugar e vai atrair as mesmas situações de novo. Então, às vezes a gente tem uma mágoa dentro de nós, um sentimento de rejeição, tá? Esses dias eu escutei uma pessoa que ela veio falar comigo sobre isso, que ela meio que se sente rejeitada no trabalho dela, se acha que as pessoas abandonam ela, que ela se sente como se ela estivesse sendo excluída. Só que eu disse pra ela, se tu não te curar e curar as tuas feridas, tuas mágoas, porque provavelmente tem essa emoção de rejeição dentro dela, que ela precisa limpar, e isso é o Dan, né? Com o Dan a gente desativa essas emoções. Ela pode ir para outro lugar que ela vai estar atraindo a mesma situação de novo. Então, ela vai ter que olhar para isso, limpar essa energia que tem dentro dela, ressignificar isso, para aí sim, se ela quiser, ir para outro lugar, outro ambiente de trabalho e não repetir a mesma lição, porque senão ela vai passar pela mesma situação de novo. Então, o que vocês também estão repetindo ali? A mesma lição, que vocês precisam olhar para isso, se curar, ressignificar, para limpar essa energia e não repetir mais. Se tu tá repetindo várias situações negativas, que às vezes pode ser a mesma situação, mas com pessoas diferentes, tem algo que tu precisa te curar. E o Dan faz isso. O Dan faz desativação e ativação desativação e ativação magnética. Então, desativa as emoções negativas que tem no teu corpo e ativa novas emoções, trazendo consciência também para tu não repetir mais essas situações, né? Então,
Esse é o Dan, né? Que a gente usa aqui, ou as cartas, para ajudar a trazer mais consciência, né? Que é o baralho que mostra a área da vida a ser tratada, emoções para ser desativadas e emoções para ser ativadas. E a gente faz o exercício de desativação, tá? Então, o que vocês precisam se curar também? Olha, muito bom esse evangelho hoje, essa mensagem. Quem chegou depois, eu peço que assista novamente, tá? Assista desde o início, vai ficar salva. Porque foi um tapa na cara, assim. Foi um tipo assim, acorda. Tu queria tanto essa oportunidade de estar aqui, de viver aqui nesse planeta, e agora tu tá reclamando de quê? Para de reclamar. Agradece, te conecta mais com a tua fé, te conecta a fé com o amor e ressignifica o que tem para ressignificar. Porque não é o mundo externo que tem que mudar, é você, o mundo interno. Somos nós, nosso interno que precisa mudar. Certo, gente? Então, essa foi a mensagem de hoje, nosso Evangelho do Lar. Quem chegou depois, assista que vale a pena. Vamos fluidificar a nossa água. Quem tem um copo de água ali. Lembrando, pega um copo de água, faz uma oração para essa água natural, não da que estava na geladeira, não gelada, tá? Faz uma oração e usa essa água como um remédio para ti, como uma energia, como se fosse uma água benta, tá? Então, vamos lá. Sabendo que a vida vem de Deus, rogo o Pai de misericórdia que abençoe a água que Ele próprio criou, que nela deu seu sopro de vida, como dá a todos os seres, né? A tudo que existe. A Ele que deu esse sopro de vida, ao ser humano, às plantas, a tudo. Então, que essa água seja uma água que traga aquilo que você deseja, mas que seja uma água, no meu caso, que limpe qualquer energia negativa que esteja no meu corpo, que ela seja uma água que me traga calma, paz, sabedoria e tudo que o meu corpo estiver necessitando. Então, tudo que estiver necessitando o meu corpo, qualquer vitamina, esteja presente aqui nessa água. E depois você toma a água conforme você desejar. E vamos encerrar então esse Evangelho do Lar. Rezar um Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Gratidão a todos aqui presentes nesse Evangelho do Lar. Gratidão à fraternidade que nos acompanha. Gratidão a todos os espíritos de luz, nossos guias, mentores espirituais, todos que estão aqui presentes, nos acompanhando, nos orientando, trazendo as melhores mensagens que a gente possa escutar. Gratidão a todo mundo que esteve aqui presente, online, todo mundo que vai assistir essa mensagem depois, e que essa mensagem chegue a todo mundo que precisa escutar ela, que todo mundo que precisa escutar essa mensagem, que ela chegue até essas pessoas, e vocês que estão aqui, envia para quem precisa escutar. Então, sempre segundas-feiras, às 9 horas, a gente tem o nosso Evangelho do Lar, que dura meia hora mais ou menos, né, conforme a mensagem que veio trazer aqui. Então, gratidão a você que me acompanhou aqui, que estava aqui presente. Espero que você tenha gostado, porque para mim esse evangelho foi um tapa na cara, né? Vamos parar de reclamar e vamos agradecer mais, porque a gente pediu para estar aqui. Então, te conecta com a tua fé, te conecta com o amor e te conecta com ressignificar tudo que tu tem que ressignificar. Conexão com a fé. Até mais, gente. Beijão. Faça uma ótima semana, porque só depende de você. Até mais.